Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 26 de junho. O programa de hoje gravamos no dia anterior, na quinta-feira, dia 25, mas temos já muitos temas para tratar da atualidade destes últimos dias. E para começar o programa de hoje, precisamente a notícia que na quinta-feira marcou a atualidade à tarde, o sismo que atingiu a Venezuela, dois fortes sismos, de 7,2 e 7,5 na escala de Richter. Ao início da tarde de quinta-feira foi confirmada a primeira vítima mortal de nacionalidade portuguesa na Venezuela. Entretanto, o primeiro-ministro português e presidente da República da Venezuela, a presidente interina, em funções atualmente, Delcy Rodrigues, a presidente venezuelana aceitou a oferta de 50 elementos da Proteção Civil Portuguesa para ajudar no resgate às vítimas e que irão seguir para a Venezuela, já está acordado. Também o Exército, também as Forças Armadas Portuguesas disponibilizaram meios aéreos para, caso seja necessário, para ajudar na Venezuela. Esta é uma zona com vários sismos. José Faustino, é por ti que começo. São os mais fortes dos últimos 100 anos, de acordo com estas informações, mas ainda na década de 60, 1967, ocorreu um sismo muito forte, com grande destruição nesta zona do planeta. O Centro Geológico americano estima que desta vez o número de vítimas chega às 100 mil, muito devido a um fenómeno que aconteceu, que foram os dois sismos de grande magnitude que se sucederam em menos de um minuto, ou seja, quando habitualmente se pede para sair do espaço onde estamos após um sismo, sairmos para a rua, durante esse movimento aconteceu um segundo sismo que voltou a provocar outras derrocadas, precisamente a pessoas que ainda estavam muito próximas dos prédios. São situações que requerem solidariedade global. Sim, boa tarde. Os sismos foram na quarta-feira à tarde. Não foi quinta, foi quarta. Quinta estamos hoje a gravar. Exatamente, sim. Foi na quarta-feira. E houve um também no Japão, com alguma amplitude, não, já forte, 6, salvo erro. 7,2 também. 7,2, só que o Japão, em princípio, é uma zona mais sísmica, está mais preparados, etc. O da Venezuela, em Caracas, dizem os especialistas que foi, como tu dizes, de facto um seguido do outro, com grande intensidade, com a particularidade do segundo ser mais forte que o primeiro, que é uma coisa que é rara acontecer. Bom, isto pouco há a dizer sobre esta matéria. Isto são fenómenos que podem acontecer, que é muito difícil prever com antecedência a sua existência, que eles vão acontecer. É muito difícil e, como tal, dificulta tudo, não é? Ainda por cima, na Venezuela, calhava um dia feriado e as pessoas estavam em casa, o que ainda foi pior, menos pessoas na rua, mais pessoas em casa. Agora, isso é como tudo, não é? E eu não sei dizer muito mais. Naturalmente que tem que haver a solidariedade de toda a gente, mas eu que não percebo de nada de proteção civil, ou muito pouco, tenho umas noções, mas não percebo nada, não estou muito longe disso, e livre-nos a gente de uma coisa dessas, embora sabe-se que Lisboa, por exemplo, é uma zona sísmica e já teve um terremoto grande, pode vir a ter outro, dizem os especialistas, que isso é certo, é só preciso saber quando, mas isso não se consegue saber. Mas isto desperta sempre em todo o mundo uma grande onda de solidariedade. Eu penso que depois não é fácil, porque acontecendo uma desgraça daquelas num país como a Venezuela, que vem de uma tragédia, ou está ainda numa tragédia política e social muito complicada, acontecendo aquilo, o país muito dividido do ponto de vista político, com muitas debilidades económicas. Se em circunstâncias normais, como por exemplo será no Japão, será difícil articular tudo, prestar a assistência toda, na Venezuela é muito mais complicada. E então com a ajuda internacional ainda mais se complica, porque Portugal manda pessoas e manda meios muito bem treinados, com certeza, à semelhança de todos os outros países que enviam. Mas, às tantas, é uma carga de trabalhos para gerir todo aquele problema. Eu não sei se há uma preparação para isso funcionar. Diz quem sabe que, por exemplo, em Portugal, a prevenção de incêndios, que não há uma linha de comando, não há uma coisa bem estruturada, por exemplo. E é uma coisa mais simples, com as devidas proporções.
Portanto, eu não sei, quer dizer, agora o que lamento aqui, toda a gente lamenta, não sei dizer mais sobre isto, é de facto o número de mortes e os prejuízos causados, porque eu acho que o mais importante que o ser humano tem é a sua habitação. O pássaro tem o seu ninho, o animal selvagem tem a sua toca, o seu abrigo. E o homem, o humano, tem a sua casa, é a sua fortaleza, é ali que se protege. Ora, uma coisa destas tira-lhe essa proteção. Portanto, a pessoa perde tudo aquilo que tem que se pode agarrar, não é? Foram dois sismos com essa particularidade do segundo ter sido mais forte que o primeiro e mais à superfície, 10 km, o primeiro foi a 20. Silvério Cunha, espera-se que exista mobilização dos meios em torno daquela zona para socorrer e, claro, as populações devem estar preparadas para isto, não? Como é que, mais do que, se calhar, serviços de socorro? Boa tarde. Pois, nestes casos, claro que ninguém está preparado para essas coisas. Esse é que é o grande problema. Sismos desta magnitude, ninguém está preparado para eles. A não ser, mesmo no Japão, quando houve aquele grande sismo de Fukushima, eu, por acaso, tinha uma colega minha que estava lá num congresso e que depois voltou, precisamente, e quando voltou estava ela no aeroporto para vir. E contou ela que havia ainda sequelas do sismo inicial que eram de 6 pontos qualquer coisa, que ela encostava-se à parede, caíam. Ela, claro, achou que o Japão estava preparadíssimo, claro, caíam só coisas que não faziam mal nenhum, tipo xerovites e coisas do género, tudo material muito leve, e os funcionários de uma frieza enorme, e contou que, por exemplo, naquele dia em que ela viu o sismo do alto de uma montanha, porque tinham ido, era a parte social do Congresso, tinha ido de autocarro, 45 minutos de viagem, e quando apanhou o sismo, depois para voltarem demoraram 8 horas, porque efetivamente as estradas ficaram completamente abertas, que é o que terá acontecido agora num sismo destes. Ora bem, portanto, sismos destes são sismos que países muito bem preparados têm sempre dificuldades e muitos prejuízos para aguentar. Aquele sismo de Fukushima com o tsunami que veio, vi filmes daquilo, aquilo é impressionante, de facto é impressionante, leva tudo à frente, não é? A própria tsunami. Agora, houve um grande sismo deste género, calcula-se, no ano de 1900, exatamente, então 126 anos, vá. E agora, claro, pode haver dezenas de milhares de mortes, sem dúvida alguma, porque vai ser muito difícil que haja maquinaria e que haja meios para poder levantar aquelas pedras todas, aquelas toneladas de betão. Chama a atenção para o facto de vir nas notícias que nós na Venezuela temos cerca de 500 mil de luso-venezuelanos. A maioria originários da Madeira, mas há uma zona do país, a zona de Aveiro, onde há mais de 50 mil, lá estão, na zona de Aveiro há 50 mil, neste momento, luso-venezuelanos, e até entrevistaram muita gente que tem familiares lá. Muitos estão em Aveiro, naquela zona de Aveiro, Tarreja, etc., onde têm negócios, mas mantêm negócios e familiares com negócios na Venezuela, e, portanto, é evidente que vai afetar de certeza absoluta a nossa comunidade, porque, na verdade, foi numa zona altamente populosa, ainda por cima, onde há muitos portugueses. Isto levanta um problema extra, porque eu estou convencidíssimo de que estes números iniciais, 164 mortes, 200, 300, isto vai crescer a um nível brutal, e depois vai acontecer aquilo que aconteceu em Agadir, por exemplo, no célebre sismo de Agadir, em 1960, em Marrocos, que foi um dos maiores sempre, e que até hoje nem se sabe quantas pessoas morreram. Nessa altura, né? Em Marrocos não era possível contar quantas pessoas morreram. Por conseguinte, lembro daquele que houve em 2004 em Sumatra, na Indonésia, em que se pensa que terá morrido mais de 500 mil de pessoas, por exemplo. Não é? Portanto, isto para dizer que é uma tragédia, e é muito difícil escapar estas tragédias, a não ser países como de facto o Japão, ou o caso do Japão, talvez da Coreia do Sul também, que têm pagaram caro ao longo da história isso. Houve um grande sismo, já grande sismo no Japão, já no século XX, que destruíram, para buscar no distrito de Tóquio, que provocaram centenas de milhares de mortes só em Tóquio, porque depois esses sismos na altura tinham incêndios, provocavam incêndios muito graves, que se propagavam a todas as habitações, etc. Portanto, em suma, eu acho que é uma grande tragédia. Agora, diz o José Faustino bem que a ajuda internacional vai seguir, a Alemanha, a União Europeia vai mandar muita coisa, os países da União Europeia, os Estados Unidos também, mas é evidente que, por muito que se mande, não vai resolver o problema daquelas pessoas que, de facto, estão naquela situação
terrível, que é umas não terem casa e outras estarem debaixo dos escombros. Eu não calculo que seja estar debaixo dos escombros, porque há coisas incríveis, não é? Há pessoas que sobrevivem 10 dias, 12 dias, que é uma coisa impressionante, desde que possam beber alguma coisa. É engraçado que há muitas crianças que se salvam porque, por exemplo, como são pequeninas, conseguem ficar no meio daqueles escombros de uma forma mais protegida porque ocupam menos volume. Mas é terrível porque são mortes lentas e os familiares e amigos estarem a assistir, a saberem que debaixo de um prédio estão pessoas eventualmente vivas, que eles conhecem, de quem são familiares. É uma angústia enorme, quer para os que estão, quer para os que estão cá fora. E por isso é uma grande tragédia e realmente ninguém merece isto. Ninguém merece isto. É algo que falaremos certamente. E já agora queria acrescentar só queria acrescentar uma coisa, uma dificuldade que se vai colocar, segundo vi, uma coisa muito rápida, uma coisa que eu vi é que o próprio aeroporto de Caracas foi totalmente destruído. E mostraram o filme. E quando eu vi o filme, de facto, aquilo é um montão de pedras, não sei como é que aquilo foi possível. O aeroporto de Caracas, que levanta um problema para o socorro internacional, não sei que haja outros aeroportos e pistas curtas. Não, o pormenor que eu queria dizer era este. Dá para pensar uma opção urbanística que é esta. Construir em altura, eu acho que só mesmo quando é necessário. É uma das questões que se pode colocar precisamente. Partimos para outra notícia desta semana. Ao início, a prestação social única foi um tema. É um tema que também está em cima da mesa, mas aqui em Portugal, com um acordo entre PS e PSD que permite aprovar um novo modelo de apoio social. Já aqui falámos sobre ele, mas, José Faustino, há um acordo entre estes dois partidos para um processo que já vinha até do governo anterior, de criar uma prestação social única. Parece natural este acordo, o que muda na prática realmente, sendo que há a questão do trabalho solidário com apoio social para quem beneficia destas prestações? Eu acho que este problema chegou, nunca devia ter chegado, porque isto foi negociado com a União Europeia, foi uma exigência que a União Europeia de certa forma fez por causa do PRR. E ficou assente, mais ou menos, as linhas mestras, como é que isto iria decorrer. Porque há muitos, como é que isto diz? Muitas, qual é o termo? Prestações? Prestações sociais. Prestações sociais, sim. São 13? Há várias. Há mais, mas sim, esta só engloba 13, sim, pois, há mais. Depois é claro, como elas também o valor varia, ficar numa única. No fundo, o objetivo é simplificar as coisas. Claro, o Chega, quando apanhou a oportunidade de poder negociar, como tem todas as coisas com o Governo, jogou as suas cartas, aquilo que lhe interessa, que não é resolver problema nenhum, isso começou-se a perceber, mas sim criar vantagem nos apoios que tem, em tudo isso, como partido em crescimento que é. Depois as coisas foram extremadas, como é costume agora na sociedade portuguesa, depois prendem sempre pormenores que não têm importância nenhuma e não se vai à questão essencial. Há que dizer pouco, portanto, ainda bem que o Partido Socialista, que foi o inventor, se assim se pode dizer, ou o primeiro subscritor da coisa com a União Europeia, se entende com o PSD e o CDS, que agora estão no governo. Se for preciso uma maioria qualificada, a Iniciativa Liberal certamente também apoiará, acertando um ao outro pormenor. Sobra disto tudo o problema, penso que é o grande problema do trabalho. Bom, mas isso já existe, já existiu. Havia aí câmaras que aproveitaram isso até dizer chega, e havia pessoas interessadas em prestar esse serviço, eram pessoas que se voluntariavam para isso, e as câmaras pediam e essas coisas todas. Eu até acho que se poderá, quer dizer, não me parece que o trabalho social, essa ajuda que essas pessoas estão, que não se pode encarar como um castigo e muito menos como uma troca de dinheiros ou outra coisa. Não. Uma vez que estão disponíveis, uma vez que o Estado também olhou para eles, que o país olhou para eles vão olhar para o país e vão ajudar e vão se ajudar. Isso a mim não me causa problema absolutamente nenhum. Mas eu, já que se fala neste assunto, vou um bocadinho mais longe. Talvez para o setor social, portanto, para as tais IPSES, para o próprio Estado, para as câmaras, para outros organismos, determinados trabalhos que há, talvez não fosse mal pensado
essas pessoas têm o seu subsídio, agora neste caso esta pensão, esta prestação, recebiam-na e, trabalhando voluntariamente dentro daquilo que poderiam aprender, da formação que já tiveram, etc., etc., poderiam prestar esses trabalhos nessas condições muito bem regulamentadas e não ter uma remuneração de uma profissão normal, digamos, de uma atividade normal, mas ter mais uma compensação disso. Não é aquela compensação mexeruca que eles falaram de quem trabalhava tantas horas. Não. Era uma compensação que se visse e que fosse uma coisa credível e até que incentivasse as pessoas a desenvolver essa atividade. Até porque, acredito eu, que muita gente, dependendo da situação física deles e da idade, etc., etc., que poderia ser um incentivo, porque é isso que se pretende, a reintegrá-lo no mercado do trabalho. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito raro, já não tão raro como os carpinteiros também já são raros. A carpintaria, os calceteiros, está tudo cheio de calçadas, pouca gente sabe fazer calçadas. Ora, mas se aprender com formação, uma pessoa que ainda esteja bem fisicamente, a determinada idade, consegue fazer calçadas. E isso hoje é muito bem pago. Há uma necessidade extraordinária disso, pode aprender na sua localidade, toda a gente quer fazer calçadas, na minha opinião um bocado erradamente, mas enfim, e aprender e depois ir para outro sítio. O mesmo se passa na carpintaria, o mesmo se passa nesse tipo de atividades que estão a desaparecer porque o mercado tem necessidade delas, mas os mecanismos de regulação, etc., os têm feito desaparecer. Silvério Cunha, é um acordo natural entre PS e PSD para esta prestação social única? É natural por uma razão, porque de facto o PS que se lembrou disso quando estava no governo. Segundo, é uma imposição da União Europeia que, enfim, não dará a Portugal 600 milhões de euros se não for levada a cabo esta tarefa. E tem, no fundo, tem 3 grandes finalidades. Simplificar, de facto, manter o apoio às pessoas, porque nós, de facto, somos um país que tem pessoas que vivem de forma muito precária com os apoios que têm, foram os apoios, não sabemos como é que podem viver. E, por fim, integrar as pessoas também, e daí a questão do trabalho. O trabalho é uma questão que, como aliás disse logo Leão XIII, João Paulo II também disse isso, na Laborem Exercens. O trabalho é uma questão central porque tem uma dignidade própria, não é? E como tem uma dignidade própria, evidentemente é fundamental para que as pessoas se sintam realmente, digamos, integradas na comunidade. Claro que o trabalho tudo é trabalho, num certo sentido, mas a verdade é que o trabalho reconhecido é um problema que se põe na sociedade, que é reconhecer o trabalho. Tudo é trabalho, mas reconhecer o trabalho é que é uma coisa mais difícil. Daí o problema que há com os cuidadores informais, que têm muito trabalho, mas que para serem reconhecidos como tal é mais complicado, por razões de ordem várias e razões até técnicas, penso eu. Portanto, a ideia é boa, agora a questão... Desculpa, o problema é outro, é a remuneração do trabalho. Remuneração do trabalho, claro. E, portanto, a ideia é boa. Agora, o problema é como, efetivamente, depois se vai fazer, porque há aqui uma questão que eu receio, sinceramente, a não ser que os trabalhos sejam muito, muito adiantados, que é... isto tem que ser tudo muito rápido. Eu penso que há que ter um prazo que é um bocado radical para um projeto de lei destes. Tem que ser mesmo muito rápido. Eu julgo que estamos a um mês do final do prazo que a União Europeia deu. Portanto, andávamos a dormir, digamos assim, todos andávamos a dormir, o PS andou a dormir, o PS andou a dormir, ninguém pensou no assunto. Até que de repente se lembraram que há 600 milhões que estão na corda bamba. Pois bem, isto é complicado porque calcular tudo isto, fazer os cálculos, saber como é tudo feito, quem pode ir, quem deve ir, como fazer isso tudo, não é fácil. E, portanto, espero que agora na especialidade tudo fique bem articulado e depois haja legislação complementar que vá aperfeiçoando, porque certamente haverá depois coisas para aperfeiçoar. O importante é que seja lançada a ideia, seja legislado, seja começado a aplicar e depois seja aperfeiçoado naquilo que tecnicamente tem que ser. Esta semana decorreu o Congresso do PSD. Entre as propostas que foram discutidas, destacou-se a criação de um Fundo Soberano Português, inspirado em modelos internacionais, destinado a valorizar ativos estratégicos e reforçar a capacidade de investimento do país. José Faustino, vamos se calhar começar por aqui. Que vantagens ou riscos apresenta uma proposta destas, de um fundo soberano?
que tantas vezes ouvimos falar, por exemplo, do Fundo Soberano norueguês ou canadiano. Será que devemos ter um também? O Kuwait também tem, e os países árabes. A Espanha também? Aquilo que... Pois, mas a Espanha... Bom, mas adiante. Isto é um problema muito complicado, quer dizer. O Primeiro-Ministro arranjou ali uma complicação muito grande. Porquê? Isto não é fácil, quer dizer, isto pode ser encarado de várias perspectivas. E eu vou tentar dar a visão, para pôr o problema em cima da mesa, vou tentar dar a visão social-democrata e a visão liberal, vamos assim dizer. Na visão liberal, o Estado deve ter o menos possível de coisas e ter, o Fundo Soberano, no fundo é só dizer isto, ter participação em empresas privadas, seja porque for, ou para obter lucro para fins públicos, mas sobretudo, e é esse o objetivo, e foi isso que Montenegro propôs, ter algum controle sobre as empresas, e Portugal ter posição no capital social das empresas. Ora, isso para um liberal é a antítese daquilo que deve ser, portanto é complicado. Para um social-democrata faz sentido porque tem aqui uma componente de equilíbrio de não deixar abalar dinheiro e lucros do capital para fora do país, tentar controlar isso e tentar segurar as coisas. Portanto, é mais, digamos, favorável. Agora, ideologias à parte, os fundos soberanos foram sobretudo inventados por países que dão lucro, vamos dizer, têm superávit, por exemplo, o Kuwait, a Noruega, que tu disseste, os países produtores de petróleo, até é fácil de perceber. O petróleo já sabiam, e já toda a gente sabe que é uma coisa que mais tarde ou mais cedo acaba. E então, eles, sem o petróleo, estão complicados, a vida deles está complicada. E então, o que é que eles têm? Têm um fundo soberano, onde os lucros do petróleo vão para esse fundo soberano, para que esse fundo soberano, não o país, o fundo soberano, adquira posições em tudo o que são empresas, em tudo o que são negócios, exceto em petróleo, normalmente. O Kuwait até é muito rigoroso nisso. Nada. Em petróleo, não. Então, noutras coisas, para que um dia que acabe o petróleo, esse fundo pode valer aos países. Agora, isso são países ricos que têm superávit. Portugal não. Portugal tem déficit na sua conta de exploração do Estado. E é grande, não é? Portanto, a gente faz sempre a referência para o PIB, a porcentagem do PIB, mas isso é muito enganoso, porque o PIB sobe, mas o PIB per capita desce, penso que temos isso em ordem de trabalhos, e, portanto, o saldo real da dívida é cada vez maior. Se o ano passado víamos 100, agora vemos 120, não sei os números exatos, estou um exemplo. Ora, então onde é que se vai buscar o dinheiro para meter neste fundo soberano? De certa forma já existe. A Par Pública e outras entidades que gerem. O Estado tem participação em quase 200 empresas. E até as contas do ano passado até teve 175 milhões de lucro. Não contando com a Caixa Geral de Depósitos, que essa dá sempre, e essa tem o capital a 100%. Mas se juntássemos tudo isso, a Caixa Geral de Depósitos, a TAP ainda, por enquanto, tudo isso, então tínhamos um fundo soberano, cumpríamos esse objetivo. Agora, não temos. E a verdade nua e crua, não vale a pena dizer os lucros que vão para esse fundo soberano, isso não dá nem para penas de amor, como se costuma dizer. Portanto, vamos ser claros, se entendermos, e eu estou tentado a dizer como conclusão que é aceitável a criação do fundo soberano, mas o que vai financiar esse fundo soberano é dívida pública. Não tínhamos dúvida. Quer dizer, vamos pedir dinheiro a quem o empresta para comprar títulos de ações de empresas para entrar lá dentro. É claro, se houver o engenho e a arte de conseguir tudo, de matar dois coelhos com uma só cajadada, quer dizer, conseguir ter um controle, eu já vou a essa última parte, e ao mesmo tempo ter lucro, ótimo. Agora, o problema é este. Porquê é que é necessário, ou porquê é que eu abro mão e estou aqui tendencialmente a ser favorável a isto e a encarar todas as hipóteses mediante muitas condições, de haver gestores profissionais à frente, uma coisa muito bem feita, muito transparente, muito clara e muito profissional. Porque Portugal, como eu já há muito tempo não digo, mas vou dizer a minha frase de 3 palavras que eu gosto: não há dinheiro.
Ao contrário do que, por exemplo, a esquerda nos diz, o capitalismo, o Partido Comunista, o grande capital, isso nem existe. Em Portugal não há capital. O capital que há está muito é conhecido, conhece essas famílias, o Grupo Sonai, o Grupo Amorim, essa gente toda. Mas mesmo aí, por exemplo, a Galp corre o risco de ser desmantelada. Uma percentagem enorme da banca portuguesa, tirando a Caixa Geral de Depósito, é espanhola. A vizinha saía à venda do capital angolano que está no BCP, se a Espanha a comprar, fica praticamente com o controle disto. Olhemos para outra, a energia, a REN, a redes, a EDP, tudo isso, contas bem feitas indo atrás do dinheiro, é do Estado chinês. Portanto, a questão é esta: como não há dinheiro, como não há capital, como não há capacidade de investimento em Portugal, deve o Estado ser chamado a cumprir essa missão ou não? Em princípio, não, diz o liberal. Talvez, diz o social-democrata, a política real diz: vamos lá estudar isso, no sentido de travar o andamento e a estratégia e os investimentos das empresas. Por exemplo, se Portugal, se o Estado português tiver mais participação do que tem, porque tem 8 ou 9%, salvo erro, na Galp, pode impedir, se tiver 15% a 6%, tem direito a votar, tem direito até a se calhar nomear uma administradora e diz: não, a refinaria de Sines não se vai embora, a gente precisa de refinar petróleo e, portanto, não a vamos vender. Porque se a venderem separado estão a esfrangalhar-se. A EDP anda a esfrangalhar só aos bocadinhos. É barragem aqui, é eólica ali, é a energia solar do outro lado. Portanto, anda ali um grande dinheiro que nem sequer é produtivo. Repare-se, é mais financeiro, é mais jogo de bolsa, não é? De finanças, do que outra coisa. Ora, não havendo capitalismo, ou não havendo, dito de outra forma, não havendo dinheiro português, para dizer assim, nós dominamos, o capital português domina mais de metade da Bolsa Portuguesa, por exemplo, ou da energia, ou dos transportes, ou isto ou aquilo, dizer: bom, o Estado português tem aqui, através de um fundo soberano, a participação e que orienta estrategicamente aquilo que for melhor e mais conveniente para o país. Portanto, é um problema a equacionar e a pensar muito seriamente nele. E eu acho que o Primeiro-Ministro e o PSD e o Congresso, foi lá, não quer tirar o mérito, fizeram bem apresentar este problema. Agora, não podem entrar à bruta, portanto, isto é daquelas coisas que aí para a frente tem que haver um acordo de regime, porque é uma coisa que não é feita para 2 ou 3 anos, é uma coisa que tem um processo complicado. Também não se diludam, isto não é para não privatizar a TAP, isso, os aviões, qualquer pessoa tem aviões, isso não é aí. Talvez seja para diminuir a totalidade do capital da ANA, que a Vinci tenha que abrir mão de algum capital e outras que o Estado, desse fundo, pode ir à Bolsa a comprar. Portanto, atenção, ninguém se iluda, não se trata aqui de nacionalizações. Não, nem sequer é uma operação de nacionalização mitigada, uma nacionalização necessária para depois privatizar. Não há nada disso. O objetivo é outro. Silvério Cunha, o que é que lhe parece? É um projeto que pode ser importante para a estratégia do país, para o desenvolvimento económico do país, para o futuro? Bem, eu ainda não sei se vamos abordar o Congresso em si, o que é que significou. Podemos falar sobre ele neste momento, enfim, também, caso queira... Porque eu acho que o Congresso teve algum significado, enquanto estas medidas que o Governo propôs ao Congresso... Deixa-me só dizer uma coisa. Se falasse sobre as outras, então ocupava o resto do programa. Claro. Acho bem que o professor... Mas o Governo, ao fazer umas propostas... fez outras, não é? Várias propostas. Claro que quis mostrar... portanto, eu acho que tem também um significado político que não sei se será totalmente real. Isto é, quis dar uma... houve ali uma sombra, não é? Houve ali 2 sombras que Montenegro carregou por cima dele, que foi a sombra de Passos Coelho, em primeiro lugar, e depois a sombra do que se passou com o Chega e a votação, e aquela votação, enfim, rocambolesca que aconteceu. Mas, e por isso mesmo, o Governo quis mostrar que estava a pensar que tinha planos para o futuro. Eu acho que, e penso que terá, porque isto também não se tira do chapéu, assim, se é mais em meia hora de conversa. Portanto, eu julgo que, nesse aspecto, eu até penso, inclusive, que o Primeiro-Ministro fez um discurso bem feito, bastante bem feito. Muito equilibrado para as circunstâncias e persuasivo para as circunstâncias. Agora,
inclusivamente internas do partido. Agora, os fundos soberanos têm servido para quê? No fundo, porque o mundo a isso obriga. Quer dizer, o que está a acontecer é uma coisa, é que nós, seres humanos, até mais ou menos a Idade Média, até aos séculos XVI, XVII, sempre pensámos que o mundo, enfim, estávamos dentro do mundo, éramos seres vivos dentro do mundo, como outros quaisquer, embora com uma missão diferente, e, portanto, estávamos dentro de um mundo que era natural e, por conseguinte, nós incluíamos nesse mundo natural. A partir do século XVII, sobretudo, há uma ideia diferente, que influenciou, aliás, a política. A política até o século XVII era a busca da virtude, século XVI, a busca da virtude, enquanto que a partir daí foi a gestão de recursos escassos. Foi o reconhecimento que há a gestão de recursos escassos. Porquê? Por muitas razões até históricas. As guerras da religião nos séculos XVI e XVII foram duríssimas, as guerras civis que houve foram duríssimas, que nós hoje não imaginamos, mas, por exemplo, as guerras da religião, segundo alguns historiadores conservadores, terão provocado qualquer coisa na altura como 25 milhões de mortos. 25 milhões de mortos hoje na Europa seriam 200 milhões de mortos. Portanto, estão a ver o que é protestantes e católicos matarem 200 milhões de pessoas só por diferenças de religião, não é? Nós hoje não nos cabe na cabeça isso, não é? Mas foi assim. Ora bem, e sucede que essa ideia, a gestão dos recursos escassos, depois veio também, acentuou-se com uma ideia que foi esta, que nós, no fundo, convencemos disto até meados do século XX. De que a natureza, portanto, era, digamos, inesgotável. Quando, na verdade, verificou-se, alguns países verificaram desde logo que não era bem assim. Tudo isto tem limites. Eu achei curioso, porque agora que a França os franceses, coitados, são aflitos com as temperaturas, neste momento deve dizer-se que em França hoje vão ser atingidos 44 graus, aí 90% do território está em aviso vermelho, 90% não é laranja, é vermelho, e tem havido debates imensos nas televisões, nos canais franceses, e acontece que verifiquei que apareceram imensa gente a dizer assim, afinal de contas, os ecologistas tinham razão. Eu que não sou, pois, mas quando realmente... E é por isso que aparecem até comportamentos disparatados, por exemplo... É que não sou crente, afinal acredito. Exatamente, comportamentos disparatados, dezenas de pessoas que morreram afogadas, jovens que morreram afogados, porque em desespero se atiraram a canais em Paris, que à noite, madrugada, que não estavam sequer iluminados, nem sequer sabem o que lhes aconteceu, etc. Bem, isto para dizer que compreendeu-se isso. E o Fundo Soberano, no fundo, é aquela ideia de que, repare, o Fundo Soberano tem uma ideia pessimista por trás. A ideia de que um dia nós vamos ter que viver com poupanças. É um PPR, no fundo, de um Estado soberano. O que é difícil conceber até no meio de uma globalização, porque se há a erosão do Estado, a globalização, digamos assim, a própria globalização se encarrega de pôr em causa a ideia de que uma unidade territorial ou digamos, e populacional pode ter necessidade de arranjar uma espécie de poupança para viver no futuro, se houver tempos mais negros, no pressuposto de que eles virão. Que é uma coisa que é curiosa, porque no fundo podíamos talvez imaginar outras ideias, digamos assim, sobre o assunto. Não sei. Agora, Portugal. Portugal, de facto, tem, o João Faustino disse bem, uma grande dificuldade, que é esta. O que é que nós temos? Eu pensei em duas coisas, por acaso. Bem, Portugal tem um dos grandes países que tem grandes reservas de lítio. Segundo se diz, somos até o 6º país ou 7º país que tem reservas de lítio. Serão 60 mil toneladas de lítio puro, quer dizer que serão muito mais. Mas, professor, deixe-me interrompê-lo, mas repare, é verdade isso, o que se diz, mas para além das pessoas não quererem o lítio, mas avançamos para uma exploração de lítio. Claro. Que entidade vai fazer isso? Claro. Mas... Estrategicamente, isso Portugal pode ter... Peixe, lítio. A outra coisa que eu acho que por acaso Portugal tem, mas que implicaria um investimento prévio muito grande, é o mar. Sim. O mar. Eu tenho insistido muito nisso porque, de facto, acho que realmente eu já aqui... Aliás, está em curso na ONU esse pedido, não é? Portugal pediu o alargamento da zona económica exclusiva nos termos da ilha internacional, está em discussão. Por acaso temos alguma sorte porque o nosso pedido não vai contra outros países muito claramente, não é? Porque temos esta zona do triângulo com a Madeira e com os Açores. Mas reparemos o seguinte, houve até um especialista que não coloca em que estive, eu não percebo nada desses assuntos, ele esteve a explicar até com o mapa e tudo, muito bem, esteve a explicar tudo isso. Nós temos de facto 5,1 milhões de quilómetros quadrados de mar, que em teoria poderíamos, digamos, fazer nosso se conseguíssemos explorá-lo todo em todas as suas vertentes. Por isso é que eu sempre admirei que o Almirante Gouveia Melo tem uma perspectiva para o mar e é o único político que até hoje apareceu, enfim, político, porque ele que foi candidato a Presidente da República, portanto é político e é cidadão, e ele até hoje foi o único candidato que apareceu com uma visão dessas.
Só me faltava agora que me viessem falar do mar. Se me falarem do mar, ele deve-se rir à grande, não é? Porque, de facto, foi ele quem começou a falar no assunto até antes de ser candidato. Ele sempre, mesmo enquanto chefe de Estado-Maior da Armada, falou sempre da questão do mar, dizendo que Portugal tinha que investir nisso, etc. Por razões de segurança, mas não só. As razões económicas são muito grandes, e até energéticas, inclusivamente, porque há quem diga, e tem também o problema da desalinização, das fábricas de desalinização, etc. Portanto, o mar, agora não sei como, eu não sou especialista em economia do mar, mas suponho que haverá muita coisa para tirar daí. Agora, tirando o lítio e o mar... Não sei se a pessoa viu, há muita coisa, por exemplo, as quintas do mar. Sim, é verdade, tem razão, é verdade, tem razão. É um exemplo. É um exemplo. É uma coisa Podes produzir infinita. imensas coisas no plano marítimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que pouca gente conhece. Neste momento, aliás, existirá. O presidente Obama, quando foi chefe de Estado, quando foi presidente dos Estados Unidos, mandou fazer uma coisa no Pacífico, em águas internacionais. Portanto, no Pacífico, no meio do Pacífico, mandou fazer um viveiro, que será um viveiro internacional. Portanto, é um viveiro internacional para quê? Para combater o desaparecimento das espécies marinhas naturais e não haver só aquicultura. E ele fez, parece que os americanos fizeram um esqueleto metálico, não é só afundar navios, que é uma forma também de fazer, é afundar navios, não é? Mas fez um esqueleto metálico brutal e a ideia dele era fazer algo que no fundo do mar tivesse cerca de 3 milhões de quilómetros quadrados. 3 milhões de quilómetros quadrados é o tamanho da Índia. Para quê? Precisamente para que fosse um viveiro natural, um refúgio natural para os peixes, até mais pequenos, poderem desovar, etc. E dali nascer mais coisas. Ora bem, eu penso que isso devia ser até os oceanos são um património comum da humanidade hoje em dia, em termos de direito internacional, e eu julgo que seria uma forma até que todo mundo tinha interesse nisso. Ora bem, se ele fez, muito bem. Se não fez, a ideia foi boa e foi pena não ter concretizado. Mas talvez tenha feito qualquer coisa, julgo eu. Agora, nós podemos usar o mar também, e como já Faustino disse, teve agora aqui uma ideia excelente, que é, exatamente, o mar permite hoje, a quantidade de mar que nós temos, somos o país da União Europeia que tem mais mar. Já estamos a trabalhar nisso. Pronto, então aí está uma forma de poder criar qualquer coisa que, pela sua sendo reprodutiva, poderá dar muito dinheiro. Agora, claro que é evidente que isto tem que ser feito numa coligação de privados, públicos e cooperativos, e os lucros remanescentes da parte pública serão para um fundo soberano. Agora, o fundo soberano tem que se fazer como disse, tem que ser uma conta de regime. Mas não chega, é que é o ponto. Os lucros, neste momento, sim, não chegam. Não chegam. Mas tem que se começar. Para ter influência estratégica... Tem que correr de 3 décadas ou 4. Tem que ir buscar claro. Agora, a questão que se coloca é... eu acho que tem que ser um acordo de regime. Porquê? Porque a tendência em Portugal seria logo para alguém, no momento da aflição, isso seria tinha quase que haver um preceito constitucional que proibisse, como limite material de revisão até, que proibisse tocar no fundo soberano. A não ser de acordo com um regulamento próprio que teria que, enfim, exigir qualquer coisa de especial. Porque tem que ser assim. Se não for assim, não dá. Porque, de facto, tem que haver um compromisso. E, como disse o Sr. Faustino, é verdade. Isto, antes de 30, 40 anos de se conseguir fazer isto, não teremos esse lucro. Mas também, como isto é para as gerações futuras, eu acho que o mal é não se começar já. Portanto, tem de se começar imediatamente. Deste Congresso do PSD e também do Fundo Soberano, vamos a outros dados. O Instituto Nacional de Estatística reviu a população portuguesa para 11,4 milhões de pessoas. Bem, já lá vai o tempo em que falávamos em chegar aos 10 milhões, mas agora já vamos em 11,4. Agora este número tem implicações noutros indicadores, como o PIB per capita, o emprego, as estatísticas da saúde. Portugal deverá cair então em posições no ranking europeu de riqueza por habitante, apesar do PIB ter crescido, mas em PIB per capita deverá descer e ficar entre os 20 primeiros da União. José Faustino, que consequências temos destes números? Que consequências políticas também e económicas? Os últimos números que eu vi, estamos nos 3, mesmo na cauda da Europa. Somos o terceiro da conta do fim. Só um ali daqueles do lado de leste e mais a Grécia no fim. Temos 2 atrás de nós. O PIB per capita. Porquê? O PIB aumenta. É preciso perceber isto, porque as pessoas fazem uma confusão tremenda com isto. Isto é simples, são contas de merceeiro, como se dizer, com todo o respeito para os merceeiros, que também já é uma espécie rara. Sem dúvida nenhuma. Também já são raros. Ou como dizia o professor Medina Carreira, é a conta de uma dona de casa, com todo o respeito, que
que ele tinha como a dona casa como um exemplo máximo do rigor das contas. Vamos lá ver. Se aumenta o número de cabeças de pessoas, não é? E de descontos e tudo isso, a produção tem que aumentar. Portanto, o PIB, por muito pouco que façam, o dinheiro aumenta, não é? Agora, não aumenta na proporção que devia, nem sequer acompanha a anterior. Quer dizer, quando éramos 10 milhões, dividia-se o PIB por 10 milhões, dá X. Agora, se são 11 milhões, produzem mais, portanto o PIB aumentou. Se o valor que cabe a cada um se mantivesse proporcional, tudo certo, mantínhamos a mesma posição, mas não. Aumentou o PIB, portanto aumentou a produção, mas a dividir pelo número por 11 milhões, baixa o valor. Portanto, isto leva-nos à baixa da produtividade, abaixo de um certo número de coisas. Que isso também é uma coisa muito complicada e depois levam isso para a política e para as ideologias e baralha-se tudo. Porque eu costumo sempre dizer, pois um médico em África faz o mesmo trabalho ou mais do que num hospital em Nova Iorque e não vale a pena discutir salários. Era o que o professor há bocado estava a falar. O trabalho é trabalho, tudo bem, mas agora o salário, o que é que paga o trabalho para o considerar, enfim, até em termos de mercado, se me permitem. Mas o caso aqui é de facto o problema. Mas eu não me alongo mais, acho que já disse tudo. Silvério Cunha, houve também um grande debate em torno da fiabilidade dos números apresentados pelo INE, claro. Face a dados da AIMA. Já agora lembrei-me de uma coisa que é importante. O último boletim do Banco de Portugal também veio dizer que o número de imigrantes baixou, está a baixar. E está neste momento o número de entradas está igual ao número de saídas dos imigrantes, ou seja, há muitos imigrantes que vieram e que estão a sair outra vez. Pois, nós estamos com 11,4 milhões e, de acordo com o INE, 14% da população é estrangeira. Portanto, digamos assim, é mais ou menos o que dizem esses números. Bem, eu dou-os como bons, porque o INE é uma instituição que naturalmente tem responsabilidades nos cálculos. Partindo do princípio que assim é, portanto, não naquela ideia que há não sei quantos aí escondidos e tal, a questão que se põe é esta, e é simples. É que é um problema que é simultaneamente, claro, económico, técnico e também cultural, não é? Porquê? Porque nós temos esta questão dos 14% e até dos 11,4% dos outros que são portugueses. Nós temos um problema que é este, sempre o mesmo. Nós queixamos, nós queixamos de uma coisa que é esta. No fundo, como é que se faz um português que faça aumentar o PIB? Hoje em dia passa por uma economia muito baseada no tecnoconhecimento, não é? Conhecimento e tecnologia. Faz com, portanto, uma grande diferença da educação. Naturalmente tem que haver também saúde, tem que haver um conjunto de, digamos assim, de infraestruturas que, amparando tudo isso, vá criando um conjunto de cidadãos que depois seja produtivo até uma idade mais avançada possível. Nós estamos num momento em que continua a haver, por exemplo, números que são alarmantes. É espantoso, acho que é espantoso que das pessoas com mais... Hoje, toda a gente sabe, ainda hoje a Faustina há um programa ou dois que se referiu a isso. E, aliás, hoje levanta-se essa questão. Se não deveria ser levantado a idade de 70 anos para o trabalho. Ao contrário que pensa muita gente aí que pensa que é reforma. Não, depende do tipo de trabalho. E depende, naturalmente, e há profissões em que desgastam mais, outras que desgastam menos. E há pessoas com mais saúde, pessoas com menos saúde. Mas a verdade é esta. É que hoje nós temos uma esperança de vida muito elevada, mas o número continua a ser o mesmo. 2/3 dos portugueses com mais de 65 anos têm comorbilidades sérias. Comorbilidades sérias quer dizer que se têm doenças que não são propriamente dependentes, que não passam com comprimidos de 2 ou 3. São coisas mais graves do que isso. Não só gastam muito, digamos assim, para a sua saúde, ou o Estado gasta por eles, como é natural, solidariedade nacional, mas acontece que essas pessoas não podem ser facilmente ativas, porque vivem de uma maneira que também tem muito a ver com o passado, isto é, má alimentação, maus hábitos, enfim, tem a ver com questões culturais, inclusivamente. Portanto, não está em causa agora, não há culpa de ninguém nesse sentido, não é? A questão é que é assim, é a evolução histórica de um país. E, portanto, nós temos um problema que é este, é que ao mesmo tempo nós somos um país que não está capaz, se nós olharmos, incluindo para os imigrantes, nós temos que ter pessoas
que se integra numa economia que seja uma economia de grande competitividade e uma economia, digamos, como se dizia há uns anos, pronto, e agora digo isso, parece um clichê, mas é verdade, uma economia do conhecimento. E só uma economia desse tipo, que seja capaz de produzir objetos sofisticados na eletrónica, digamos, em certas áreas, ou então na agricultura, se for realmente muito bem, tudo muito bem organizado. Já fomos autónomos há poucos anos na produção de azeite e completamente a exportar muito, etc. Se isso for assim, muito bem. Agora, se não houver uma política integrada para toda a população, esse é que é o nosso grande problema. Temos muita gente a trabalhar cada vez por menos dinheiro, digamos, com trabalhos que, na verdade, não exigem conhecimentos especializados nenhuns. E há bocado, como eu estava a dizer o José Faustino, é verdade, parece que isto é uma pecha portuguesa. Até o Essa de Queiroz põe personagens a dizer isso, a queixarem-se de que em Portugal não havia bons estufadores, isto no 1880, ou 75, por aí. Ora, não havia bons estufadores. Pois é, nós em Portugal temos um problema que é este, é que hoje queremos fazer qualquer coisa e até aquilo que antigamente havia, que aliás são profissões altamente dignas e especializadas. Falo de canalizadores, carpinteiros, pedreiros, etc. São profissões... Estufadores, por exemplo. São profissões, portanto, todo trabalho é digno desde bem feito, em primeiro lugar, e, portanto, isso está fora de causa, mas até são profissões importantíssimas. Para quê? Para que uma sociedade, até com mercados pequenos, funcione bem. Ora, nós somos uma sociedade onde nada disto funciona bem, onde 80% da população está toda no litoral, onde o interior está muito desertificado, onde, de facto, tudo é difícil, parece que tudo é difícil arranjar, tudo é difícil, é uma complicação medonha. Somos um país burocrático, até dizer basta, até a ponta dos cabelos. Portanto, é uma questão que realmente levanta muitos problemas. E por isso este indicador é importante por uma razão. Por um lado, inverte um bocadinho a nossa pirâmide demográfica, que está muito má. Está a 1.4, já teve 1.2, mas até chegarmos ao 2.1 vai ser uma coisa, uma travessia no deserto. Portanto, nós estamos muito mal sob esse ponto de vista. Agora, temos é que pôr as pessoas portugueses e futuros portugueses, pôr essas pessoas em condições de poderem contribuir para um país que, no fundo, depois elas serão beneficiadas até pelo seu contributo. Portanto, isto não é uma questão de pô-las a trabalhar para outros. Pelo contrário, elas vão trabalhar para elas mesmas e vão lucrar com isso. Portanto, esse é que é o grande problema. E aqui é que falha a grande questão, falha aqui. É que, é claro que eu penso que, e agora voltando ao Congresso PSD, eu penso que o Primeiro-Ministro, naquele discurso que fez, evocou muitas medidas que têm a ver com isto também. Curiosamente, eu acho que alguns vão mexer com isto. Tem a ver com esta questão da população que temos, etc. Portanto, eu penso que, de facto, enfim, julgo que o Primeiro-Ministro ou o seu staff têm ideias que se prendem com esta questão e que mostram como é complexo evoluir nesse sentido. E, portanto, mas acho que também tem que, tal coisa, tem que se começar ontem para começar a produzir efeitos daqui a 10, 15 anos, não é? Na reta final do programa de hoje falamos do Reino Unido com a admissão do Primeiro-Ministro Keir Starmer. 10 anos depois do Brexit, a Inglaterra já vai para o 7º Primeiro-Ministro. Aliás, vai para o 8º, deixa de ter o 7º. Mas nesta substituição de primeiro-ministros não é obrigatório que existam eleições, exceto dentro do próprio Partido Trabalhista. Ora, o líder do Partido de Direita britânico, Nigel Farage, pede que existam eleições antecipadas. José Faustino, fará sentido a Inglaterra ir para eleições antecipadas? E porquê é que anda nesta azáfama de mudanças de primeiro-ministro, quase que fazem lembrar a Itália da década de 80? O que o professor Silvério Cunha é capaz de explicar isso melhor que eu, de certeza, mas o regime em inglês é diferente do nosso, não é? Portanto, eu acho que o sistema de eleições gerais, não é desejável que ande sempre em eleições. Claro, a oposição quer que haja eleições para ser eleito, uma vez que há dificuldade em governar, mas os ingleses resolvem aquilo através de mudanças internas, não é? Portanto, há regras, o Primeiro-Ministro tem que ser deputado, mas também pode entrar para deputado, como já houve um que entrou, e a verdade é que as coisas correram muito mal ao Reino Unido desde que saiu da União Europeia. Isso é que é verdade. Portanto, o problema do Brexit correu muito mal. E correu mal ao Partido Conservador e agora ao Partido Trabalhista. Portanto, a mim parece-me que não é um problema ideológico ou um problema partidário, é um problema do país. Portanto, ali há um problema de facto. E outro problema que há, que não é só deles, é a tal
divisão e a subida muito da direita ou da extrema-direita, como quisermos, que ainda complica mais as coisas. Portanto, é difícil. A equação é esta. Cada vez é mais difícil, aliás, basta ouvir aquilo que o professor estava a dizer ali, de resolver, por causa daquilo que o PSD propôs para o governo, cada vez os problemas são mais difíceis. Querem aos políticos, requerem mais exigências, mais capacidade. O contexto internacional também não é bom, não é favorável. E não há entendimento a nível interno. Ou seja, às tantas não se percebe para quem é que as pessoas estão a governar. Mas essa medida, qual é o objetivo dela? Portanto, eu próprio aqui hoje disse que as medidas, aparentemente, posso estar errado, que André Ventura coloca, parece-me que o objetivo, salvo melhor opinião, que o objetivo é adquirir seguidores e não de resolver seja aquilo que for. E muita gente, veja-se o Trump, hoje todos os comentadores, todos os analistas políticos, até nós próprios aqui dizemos, bom, ele vai ter eleições intercalares e tal. O Benjamin Netanyahu tem eleições. Nesta dinâmica é de facto complicado. E com toda a franqueza, eu não me parece que a mudança do Primeiro-Ministro, seja ele qual for, ou com eleições gerais, que resolva a essência do problema, a menos que se mude a maioria parlamentar e tudo corra bem, com uma maioria seguramente absoluta e sem problema nenhum e sem dúvida. Mesmo assim é difícil, não é fácil. É curioso, a vida é o que é. Quando a conjectura internacional, quando tudo pede a cada país que se unam, e unidade é quando mais o pessoal se dispersa e menos se entende. Talvez o professor tenha uma explicação para isso. Isso talvez se deva ao recrudescimento dos nacionalismos, não? Sim. E aqui neste caso, o Reino Unido, o próprio Brexit é resultado de uma ação política desse nível. Mais essa. O Reino Unido está numa situação curiosa porque e há muitas explicações ao mesmo tempo que se contradizem, embora a tradição seja esta. A tradição é o partido, aliás, aconteceu com a Margaret Thatcher. Quando o partido não quis mais, o partido pô-la fora e foi John Major num congresso do partido. Agora, tem sido sempre assim. Aconteceu isso também com Boris Johnson, com o Liz Truss, com o Sunak, etc. Quer dizer, foi tudo assim. Mas ainda ao ponto de partida, são 10 anos, sim. Já vai para o 8º. Uma coisa impensável no Reino Unido. Agora, o Reino Unido é assim, o Keir Starmer, o Sir Keir Starmer, porque a Rainha Isabel deu-lhe o título de Sir, porque ele de facto é um advogado muito reconhecido no Reino Unido, tem uma carreira de advogado que o distinguiu, portanto ele teve o título de Sir não por ser político, mas por ser um advogado reconhecido, e portanto, e a Rainha Isabel não se costumava enganar, deve dizer-se. O Keir Starmer foi eleito com uma esmagadora maioria em 650 deputados, em 400 e tal deputados, portanto é uma coisa que não lembra a ninguém. É um daqueles casos em que o Partido Trabalhista teve das maiores vitórias de sempre. Mas a verdade é esta, é que a coisa está a funcionar bem. Porquê? Porque o Brexit, de facto, foi uma coisa estranha e ainda a história está por fazer. É bom lembrar uma coisa, foi quando apareceu a célebre Cambridge Analytica. O Brexit nasceu de uma cisão no Partido Conservador, onde David Cameron não quis resolver o problema dentro do partido e então, digamos, resolveu pôr contra, digamos assim, os anti-brexistas e os brexistas, resolveu pôr tudo cá fora e isso passou cá para fora. E nessa altura foi manipulado. Aliás, hoje há suspeitas, como sabe, o referendo ganhou por manhã negra, como se costuma dizer, e hoje as sondagens dão mais de 60% dos britânicos já não querem o Brexit, querem voltar à União Europeia. As sondagens são sistemáticas, de há 2 anos para cá. Mas a verdade é esta, é que suspeita-se hoje muito até de que houve, com algoritmos, pela primeira vez houve uma grande utilização que não estava prevista até na lei e até ficou célebre porque houve uma empresa chamada Cambridge Analytica que terá manipulado, inclusivamente, o eleitorado através das redes sociais. Bom, mas não interessa. Acontece que aconteceu, mas foi, como digo, por minha negra. Foi de género 51-49, uma coisa assim do género. O que, aliás, levanta alguns problemas curiosos, que estes referendos têm que ser referendos que, a meu ver, deviam exigir maiorias qualificadas. Porque, digamos, é mesmo assim. Uma sociedade, quando se divide metade, mais um, menos um, sucede inevitavelmente isto, é que nunca fica estável. Nunca fica estável, porque há sempre uma grande minoria, que pode ser quase maioria, que fica zangada e que fica desmotivada, etc., e começa a corroer o próprio sistema social no seu conjunto.
Primeiro ponto. Segundo ponto é este. A tradição qual é? A tradição é esta. É claro que Keir Starmer não conseguiu resolver os problemas do Brexit. A Keir Starmer, quando Boris Johnson foi Primeiro-Ministro, Trump, no seu primeiro mandato, disse agora vamos fazer negócios fantásticos. A Grã-Bretanha não fez negócios nenhuns. A Grã-Bretanha está economicamente, digamos, de rastos. Por isso é que, aliás, o Brexit, os adversários do Brexit agora cresceram tanto, porque a Grã-Bretanha vivia-se muito melhor quando estava na União Europeia. Como é que é a tradição? A tradição é mais ou menos esta. Portanto, o grupo parlamentar é que elege o seu líder. E o seu líder depois é apresentado ao rei e o rei nomeia o primeiro-ministro. Isto é o que acontece, é o que está previsto digamos, na tradição política britânica. É evidente que, para ser deputado, claro que se levantou muitos problemas dentro do Partido Trabalhista. Porquê? O Partido Trabalhista é um partido curioso, porque sendo um partido social-democrata, Partido Trabalhista ou Sociais-Democrata, é a mesma coisa no plano europeu, sempre teve particularidades únicas. Por exemplo, sempre teve nas zonas mineiras deputados de 4, 5 ou 6 que eram trotskistas e que estavam dentro do Partido Trabalhista. Curiosamente, o Partido Comunista inglês, britânico, que sempre existiu e ainda penso que existe hoje, nunca conseguiu eleger deputado nenhum. Mas havia 5 ou 6 deputados trotskistas, isto é uma coisa espantosa, dentro do Partido Trabalhista, liderados, aliás, por um grande lord, um homem que podia estar na Câmara dos Lordes, Tony Benn, e que abandonou a Câmara dos Lordes precisamente para ser deputado, e foi 40 e tal anos deputado seguidos. E esse homem, o Tony Benn, que era um grande orador, quando tomou posse, fez um discurso de 4 horas só com a mão em cima da Magna Carta, de prometer a lealdade à rainha. Ele era republicano e, portanto, fez um discurso de 2 horas ou 3 horas que a BBC transmitiu em direto, a preto e branco, nos anos 50, para explicar porque é que obedecia à rainha, embora fosse contra, que é uma coisa, e ainda por cima era marquês, ou era duque, já não sei. Bom, mas acontece que, isto para explicar que, portanto, tem que ser um deputado. Ora bem, essa ala esquerda, de algum modo, em parte tinha um líder, que era o Corbyn. O Corbyn, entretanto, perdeu porque saiu do partido. E ao sair do partido, perdeu muita coisa e perdeu muita influência. Curiosamente, entretanto, houve eleições autárquicas e o que aconteceu nas eleições autárquicas britânicas é que é muito curioso. É que as regiões, a Escócia, Gales, por exemplo, ganhou, só a Inglaterra é que não ganhou um partido independentista. Em Gales ganhou um partido independentista, na Escócia também. Não sei se na Irlanda do Norte também não ganhou um partido independentista, e todos eles muito ligados, claro, a partidos populistas. Porquê? Porque, obviamente, apareceu o Reform UK, do Farage, que pretendeu não só o Brexit, a favor do Brexit, como pretende, enfim, todo aquele programa populista tradicional, e que teve muitos votos também, e que ganhou muitos lugares ao Partido Trabalhista. Que, diga-se passagem, não perdeu maioria, mas mesmo no plano autárquico, mas perdeu. E quem foi muito penalizado ainda mais foram os conservadores. O Partido Conservador, a meu ver, corre o risco de desaparecer em favor do Reform UK. Há um outro partido no Reino Unido, que pouca gente conhece, que são os liberais-democratas, que se encontram entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, que costumam ter sempre a mesma quantidade de deputados, e tiveram bastantes deputados, o que é, como é um sistema uninominal, eles têm sempre menos deputados na prática do que a percentagem total do país. É um partido muito interessante, com um programa muito interessante, e que já esteve em coligação, mas que normalmente está fora das coligações, mas mantém um eleitorado muito fiel, que chegou a ser 18%, embora só tivessem 5% dos deputados. Isto mostra como o sistema é complicado. Para terminar, para dizer só o seguinte, ainda, o que é que agora vai acontecer? É que apareceu um contestatário de Keir Starmer, que é o Presidente da Câmara de Manchester. O Presidente da Câmara de Manchester começou a criticar Keir Starmer. É bom dizer que Manchester está numa zona em que a norte era uma antiga zona mineira. Manchester era uma cidade industrial, aliás, era uma aldeia no século XIX, que se tornou uma cidade por causa da água que lá passava e que servia de força motriz na Revolução Industrial. Manchester, aliás, foi objeto de uma reforma eleitoral porque chegou a ter não sei quantos milhares de habitantes e não elegeu deputado nenhum. Foi uma reforma de 1870 e tal que passou a dar deputados a Manchester. E acontece que o Presidente da Câmara de Manchester, o Burnham, Andy Burnham, é um presidente da ala esquerda do Partido Trabalhista e que ganhou a Câmara de Manchester. E o que é que ele fez? Ele decidiu desafiar Keir Starmer. Portanto, nós temos o desafio de Keir Starmer, é um homem da ala esquerda do Partido Trabalhista. E o que é que sucedeu? É que ele teve um amigo, deputado naquela zona, que precisamente saiu deputado, pediu admissão. Como o chamamento nominal, tem que haver eleição para aquele lugar. E naquele lugar ganhou recentemente, por grande maioria, o Reform UK. E acontece que Andy Burnham arrasou a extrema-direita.
teve uma vitória estrondosa. Porquê? Porque usou uma campanha totalmente diferente. Olhou para o povo inglês daquela zona como comunas, pequenas aldeias, e fez uma campanha baseada nos interesses concretos das pessoas, metro quadrado a metro quadrado. Visitou todas as casas, visitou as aldeias todas, visitou tudo. E foi então fazer uma coisa que foi Penso essa. que isso está relacionado com a proximidade. Com a terminologia, claro. não é? O conceito que o José Faustinho tantas vezes aqui eu já levanta da proximidade. Eu já agora acrescento o seguinte, não disse aliás o José Faustino até agora, mas ia dizer-lhe, mas agora aproveito para dizer, porque é para mostrar como tem interesse o seu tema. Precisamente um dos grandes temas filosóficos que existe é a diferença que há entre o próximo e o sócio. O sócios é aquele que é membro da sociedade. O próximo é aquele que é não só membro da sociedade, mas é outra coisa além disso. É o meu próximo. Portanto, é próximo, é membro da sociedade, é membro, digamos, do sistema societal, ou societário, mas além disso é meu próximo. E essa proximidade agora pode ser medida por razões de ordem vária em função de muitos aspectos. Bom, mas dizia eu que Andy Burnham agora vai ser que vai ser candidato, que ganhou as eleições, portanto, vai ser o homem que vai desafiar o Keir Starmer. O interessante foi que em 400 e tal deputados, 100 pediram a saída de Keir Starmer. E ele foi muito lúcido. E eu vi a declaração dele muito lúcido. Disse que achava que de facto era a altura de mudar, que ele realmente não estava a resultar as políticas dele e que, deve dizer-se, ele disse outra coisa importante, e que aceitava de bom grado, sem ressentimentos nenhuns, estava tudo ok. Queria terminar só contando um episódio que aconteceu e que levantou na Grã-Bretanha, no Reino Unido, um grande problema recente e que também acirrou muito. É que na Grã-Bretanha, por exemplo, agora na Irlanda do Norte, houve recentemente grandes distúrbios, casas de imigrantes incendiadas, etc., por grupos organizados. Deve dizer-se que na Grã-Bretanha as pessoas, o Código Penal, digamos assim, as leis penais, prevêem penas pesadíssimas, isto é, uma pessoa pode manifestar-se perante um polícia e insultá-lo a 40 centímetros. Mas se lhe toca, o polícia tem autoridade para imediatamente o prender e naquele mesmo dia são julgados e condenados a uma pena unitária de 4 anos de prisão, sem liberdade condicional. Aliás, houve centenas de pessoas, quando houve uns distúrbios aí há uns tempos, que na Inglaterra foram detidas naquele mesmo dia e todas postas na cadeia. Imediatamente. Os ingleses nisso são muito duros, digamos assim. São muito duros. Ora bem, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que mostra que hoje também a sociedade anda um bocado louca. Como há, obviamente, xenofobia, houve um caso que levantou muitos problemas, que foi o célebre caso do rapaz branco, que foi atacado por penso eu, Sikh. Os Sikh, isto mostra como a sociedade ocidental está também. Os Sikh são uma religião. Para concluirmos temos que concluir o programa. Mas convém explicar. Os Sikh são uma religião onde há duas coisas muito importantes. Há uma coisa muito importante, eu não sei o que é a religião Sikh, que é uma religião na Índia, que não tem, aliás, muitos seguidores, são uns milhões, na Índia são todos 2 milhões, não é? Mas que proporcionalmente são poucos. Os Sikh são aquelas pessoas que nós vemos com turbantes, homens com turbantes, que têm um cabelo muito longo, porque é um juramento que fazem religioso, é não deixar crescer o cabelo. Não quer dizer que não o lavem muito, pelo contrário, mas têm que mesmo que o lavar muito, cuidam muito do cabelo, mas vão enrolando o cabelo dentro do turbante. E é por isso que, à noite, quando tiram o turbante, aquilo é um cabelo que vem quase até mais da cintura, vai crescendo a vida toda, penso eu. Ora bom, e os Sikhs têm depois uma outra coisa, que é, faz parte da sua religião, trazerem uma arma branca, que faz parte do cerimonial religioso. Ora bem, eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser politicamente incorreta. Eu já tenho visto pessoas na rua que podem ser Sikhs, não faço ideia nenhuma, não tenho nada contra, portanto, essas pessoas, evidentemente, e acho muito bem que usem turbante, tudo isso. Aliás, é uma grande ofensa, por exemplo, há distúrbios, quando, por exemplo, a polícia agarra num Sikh e o detém, tirar-lhe o turbante é uma injúria, é um pecado para um Sikh. Nós temos que compreender isso porque temos que recuar muito tempo nas religiões cristãs para compreendermos isso. O que aconteceu? Houve um caso de um rapaz branco, que foi esfaqueado por um Sikh. Numa luta, numa refrega, que não era, aliás, racial. Eu penso que ali tratou-se talvez de um assalto, uma coisa qualquer. E a polícia britânica, que filma tudo, quando viu o combate entre uma rixa, no fundo, uma cena de pancadaria, entre um branco e alguém e um Sikh, considerou que provavelmente o branco é que era culpado.
Isto inverteu-se a coisa. É terrível. Não, o SIC queixou-se que estava a ser Sim, vítima de racismo. e o SIC queixou-se que era vítima de racismo, mas a verdade é que o SIC é que esfaqueou o outro, que aliás morreu. E o rapaz disse que não conseguia respirar. Eu falei, não, respiras bem. E algemou. Mas o rapaz morreu. Portanto, o que interessa para o caso é que o rapaz morreu. Isto levantou muitos problemas e, portanto, houve depois pilhagens, etc. Ora bem, isto levanta um problema que é este. Por exemplo, Incêndios a casa. numa sociedade ocidental, nós devemos acolher as tradições religiosas de toda a gente, desde que, porém, respeitem algumas coisas das nossas. Por exemplo, eu acho muito bem que um SIC use turbante, use o cabelo todo. Agora, armas brancas, nem pensar. Nem pensar. Eu sou contra o uso de armas na rua. Para ser franco, sou. Isto é a minha posição pessoal. Quaisquer armas. Qualquer alentejante tem uma navalhinha no Pois bolso. é. E eu vou dizer uma coisa. Mas está a regulamentar. Está, muito bem. Mas acho tem que ser abaixo dos 10 centímetros. Pois, mas acho que mesmo assim... Uma navalhinha, mesmo assim é demais. Mesmo assim é demais. E, portanto, só para dizer uma coisa. Só para dizer, portanto, que isto tem levantado muitos problemas. E há uma espécie de receio hoje, porque anda-se a medir, então, criou-se uma lei, isso é para terminar, uma lei na Inglaterra, que media como é que um artefacto, que é um artefacto religioso, e que é um artefacto, teoricamente, digamos assim, decorativo, quantos centímetros podia ter até onde podia ir. Isto é uma coisa de um ridículo completo, porque para mim era assim. Desde quando é que uma arma branca pode, com dois golpes, matar uma pessoa? Normalmente. Esfaqueá-la ao ponto de provocar uma hemorragia interna e matá-la. A partir desse momento não pode ser permitida. As coisas são assim mesmo, a questão de segurança pública. Nós chegamos assim ao final desta revista da semana, em que desta vez não falámos dos conflitos que temos falado tantas vezes no leste e também no Médio Oriente, mas outros temas se sobrepuseram para a atualidade. E eles continuam. E para a semana, exatamente, iremos certamente falar deles. A revista da semana está no ar todas as sextas-feiras, também disponível no YouTube Music, em dnfm.com e na aplicação para smartphone, podes descarregar do Google Play. Boa tarde.